Bom dia, boa tarde. Eu não sei qual é o horário que vocês irão assistir esse vídeo, ou boa noite, né? Então, nós vamos fazer uma sequência de aulas falando sobre predicado. E aí, para a gente falar sobre predicado, eu trouxe aqui essas informações para vocês, revisando os tipos de sujeito, tendo uma noção geral dos tipos de predicado, e as próximas aulas a gente vai fazer essa explicação bem detalhada, como se eu estivesse na sala de aula presente aí com vocês. Então é o seguinte, nós temos toda oração na língua portuguesa, ela tem dois termos essenciais, necessário. O que é essencial? Aquilo que é necessário, que não pode faltar, é o sujeito e o predicado. Toda frase da língua portuguesa vai ter sujeito e predicado. É claro que vai ter uma exceção da oração sem sujeito, mas isso daí é uma exceção muito pequena. Então, dentro da língua portuguesa, nós temos as frases, e as frases, elas são classificadas em sujeito e predicado, tá certo? O sujeito, eu posso dizer, eu vou ter frases que tem sujeito simples, que tem sujeito composto, que tem sujeito indeterminado, oculto ou desinicial, e vai ter a oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tá certo? Então, a língua portuguesa, nós vamos ter esses tipos de sujeitos. Sujeito simples, aí vamos revisar, é aquele que só tem o núcleo. Os alunos estudam online. Quem estuda online? Os alunos. Então, alunos é um sujeito simples. Sujeito composto. Os alunos e os professores estão trabalhando online. Os alunos estão estudando online. Quem está trabalhando online? Os alunos e os professores. Então, sujeito composto. Sujeito indeterminado. Geralmente é aquele que na minha cabeça vai aparecer a palavra eles. Ele não aparece na frase. Por exemplo, eles ou alguém. Por exemplo, eu digo assim: falaram mal do meu amigo. Quem falaram mal do meu amigo? Não se sabe. Foram eles, mas eles quem? Não se sabe quem. Por isso que nessa frase eu vou ter um sujeito indeterminado. Nós ainda temos o sujeito desinicial, ou oculto. É aquele em que ele não aparece dentro da frase, mas dá para a gente identificar quem ele é. Por exemplo, estudo de manhã. Quem estuda de manhã? Eu. Então, quando na frase, na sua cabeça, aparecer a palavra eu ou nós, ele não pode estar escrito na frase, mas se na minha resposta, na minha cabeça aparecer eu ou nós, o sujeito vai ser sujeito oculto. E a oração sem sujeito vai ter várias regras, como por exemplo, o verbo haver no sentido de existir, o verbo fazer no sentido passado. Então isso daí são regras que já foi trabalhada com vocês nas aulas, mas que a gente está fazendo essa revisão. O nosso foco nessas aulas agora, a partir de agora, vai ser para os tipos de predicado, tá certo? Primeira coisa eu vou dizer aqui para vocês, os predicados, né? Eles são divididos em predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Primeira coisa é a classificação, certo? E o que é o predicado, professora? Bom, o predicado vai ser tudo aquilo que se declara do sujeito. Já na próxima folha vai ter o conceito e vai ter os exemplos. Primeiro, eu quero que vocês aprendam que os predicados dentro de uma frase, ele pode ser de 3 tipos. Todo predicado pode ser classificado. O que é classificado? Denominado. Ele pode ser ou predicado verbal, ou predicado nominal, ou predicado verbo nominal. Não esqueça, os predicados, assim como o sujeito pode ser classificado nesses, os predicados podem ser classificados em um desses 3 aqui. Toda frase, o predicado, ele é classificado ou em verbal, ou nominal, ou verbo nominal. E aí, vai ter 3 aulas diferentes falando sobre predicado verbal. A outra aula vai ser só sobre predicado nominal e a outra aula vai ser só sobre predicado verbo nominal. Vai ser uma semana explicando esse conteúdo. Vamos ver aí se vocês ainda lembram.
Quais são os tipos de predicado? São 3, né? Os predicados são 3. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Então, vejamos aqui, ó. Eu trouxe essa outra página aqui para vocês. Ó, tipos de predicado. Aqui ele começou com o predicado nominal. Depois nós temos aqui o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Eu vou falar dos 3 predicados nesse instante para que vocês tenham noção de cada um deles. Mas não se preocupe se você não aprender nessa aula, porque nós vamos ter a aula especificada para cada um desses tipos de predicado. Primeira informação aqui. O predicado nominal. O que é o predicado? Mais uma vez, é tudo que se declara do sujeito. Por exemplo, vamos lá. Os alunos da Lagoa de São Francisco, os alunos da Lagoa de São Francisco estudam online. Aí eu vou, primeira coisa, para me identificar o predicado, eu vou encontrar o verbo, vou fazer aquela pergunta que eu já ensinei para vocês, para encontrar o sujeito. A mesma pergunta vocês vão usar para encontrar o predicado. Primeira coisa que a gente vai fazer, encontra o verbo. Em toda frase a gente vai encontrar o verbo. Por exemplo, nessa frase aqui, ó, os seres humanos parecem preocupados com a construção de um mundo melhor. Quem é o verbo dessa frase? Tá aqui o verbo parecer. Aí eu faço a pergunta, ó. Quem parece preocupados com a construção de um mundo melhor? Os seres humanos. Isso aqui é sujeito, seres humanos, tudo que sobrar, incluindo o verbo, é predicado. Então, predicado é toda a declaração que se faz do sujeito. E aí a gente vai aprendendo ao longo das aulas. Bom, mas aí a gente precisa saber os tipos de predicado. Predicado nominal, ó, contém uma informação relacionada ao estado do sujeito. Indica uma característica, uma qualidade ou transformação do sujeito. O núcleo é o substantivo ou adjetivo, que exerce a função de predicativo do sujeito. Eita, mas é muita informação. Ok, é muita informação, mas vamos ver aqui. O predicado nominal, só para vocês terem uma noção, ele vai ser aquela frase em que eu vou ter um verbo de ligação. Verbo de ligação, na aula do predicado nominal, eu vou explicar para vocês. Então, aqui eu tenho o verbo, ó, parecer, preocupados. É a característica, é o estado em que os seres humanos estão. Certo? Aqui é o verbo de ligação, parecer é um verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele verbo que liga o sujeito ao predicado apenas para dar uma característica. Ó. Então, parecem preocupados, certo? Então, aqui eu tenho o verbo de ligação e aí eu tenho preocupados com a construção do mundo, que é uma característica ou um estado que os seres humanos estão. Por isso que ele vai ser, esse predicado aqui vai ser chamado, todo predicado, gente, ó. Vai ser chamado de predicado nominal. Predicado nominal. Por quê? Porque eu vou ter um verbo de ligação e vou ter uma característica, e essa característica está relacionada ao sujeito. Ó, quem é que está preocupado? Os seres humanos. Então, os seres humanos é o sujeito. Então, isso daqui tudo, do verbo para frente, vai ser o predicado. E ele vai ser um predicado nominal, por quê? Porque eu tenho verbo de ligação, depois do verbo de ligação eu tenho características. Então, isso daqui é um tipo de predicado, que é o predicado nominal. Vamos aqui para o predicado verbal, certo? Ó, predicado verbal. O predicado verbal, ele contém uma informação que se relaciona à ação praticada pelo sujeito. O núcleo dele vai ser sempre um verbo de ação, ou também chamado de verbo significativo. Quando eu estiver dando essa aula só de predicado verbal, eu vou explicar ainda mais detalhado o que é esse verbo de ação ou verbo significativo. Mas aqui, para a gente ter essa noção geral, ó, o predicado ele pode ser nominal e o predicado ele pode ser verbal. E aí eu tenho a frase aqui, ó, os seres humanos constituirão um mundo de paz. Não, aliás, é uma pergunta. Os seres humanos constituirão um mundo de paz? Aí o que é que eu faço para me encontrar o sujeito e o predicado?
eu vou encontrar o verbo. Tá bem aqui, o verbo é o quê? Constituirão. O que é o verbo? O verbo é aquele que indica uma ação, neste caso. Então, quem... Aí eu faço a pergunta, aquela que eu já ensinei para vocês. Quem constituirá ou quem constituirão um mundo de paz? Os seres humanos. Os seres humanos é o sujeito, não esqueça disso. Tudo que a gente falou do sujeito é predicado. Não esqueça, mais uma vez, que o predicado não é só esse pedaço que está do verbo para frente. O predicado de uma frase é tudo que se fala do sujeito, incluindo o verbo, tá certo? Então, constituirão um mundo de paz vai ser o predicado. Que predicado ele é? Qual é a classificação? Já que os predicados podem ser classificados em predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Esse predicado vai ser um predicado verbal. Por que ele é verbal? Porque aqui, constituirão, é um verbo que indica uma ação. O que é uma ação? Aquilo que os seres humanos estão fazendo. E por último, aqui na classificação dos verbos, eu vou ter o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, ele vai ter duas informações importantes, tá certo? Ele vai ter um verbo que indica uma ação e ele vai ter uma característica, um nome. E esse nome, essa característica, ela também é chamada de predicativo. Eu tenho aqui, ó. Os seres humanos vivem preocupados com a paz. A pergunta: quem vive preocupado com a paz? Os seres humanos. Seres humanos é o sujeito. Tudo que se fala dele é predicado. Aqui, tudo isso aqui é predicado. Agora, que tipo de predicado ele é? Um predicado verbo nominal. O verbo viver é um verbo de ação. Depois eu tenho uma característica, ó, aqui, essa característica que é chamada de predicativo. Então, quando eu tenho essa composição, ó, verbo de ação, aqui, mais uma característica, preocupados, ele vai ser um verbo, um predicado, verbo nominal. Então, aqui nós temos 3 classificações de verbos, ó, de predicado, desculpa. Predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal. Não aprendeu? Não tem problema. Nós ainda vamos ter 3 aulas desse assunto. E quantas vocês acharem que precisam, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. E na próxima aula iremos falar um pouco mais sobre esse mesmo conteúdo.